De volta aqui com as Sabatinas TV Guará, Rádio Universidade FM, nós estamos recebendo o candidato ao Senado Edson Lobão. A nossa sabatina está sendo transmitida em TV aberta no canal 23, canal 21 para quem tem assinatura da TVN, canal 23 também para quem é assinante da NET. Também somos transmitidos pela TV Guanaré de Caxias e pelo Facebook. Você também pode baixar o nosso aplicativo do portal guará.com ou até mesmo entrar no nosso site e assistir direto por lá a TV Guará ao vivo, em toda a ilha, em todo o Maranhão, em todo o Brasil, em qualquer parte do mundo onde você estiver ligado na internet. Candidato Edson Lobão, a conjuntura política, econômica brasileira está absolutamente incerta. Os empresários, os trabalhadores, o povo brasileiro de maneira geral, estamos com quase 14 milhões de desempregados. As pessoas não estão vendo muito longe à sua frente. O senhor acha que o país tem condição de se reerguer no próximo governo? Tem toda a condição. Nós já passamos por crises imensas ao longo da nossa história. Olha, o homem mais inteligente do Brasil que se conhece foi o Rui Barbosa. O Rui Barbosa foi nomeado ministro da Fazenda do primeiro governo da República. Quase quebrou o país. Era um homem extraordinariamente inteligente e as coisas deram certo com ele, gerindo a economia. Teve que ser substituído rapidamente para que não acabasse de quebrar o Brasil. Nós tivemos dificuldade de toda a natureza. Em 64, por exemplo, quando saiu o João Goulart, que era o presidente da República, a folha de pessoal correspondia a 100% de todas as receitas. Ou seja, todo o dinheiro do país só era suficiente para pagar a folha de pessoal. Vieram os militares da Revolução e rapidamente consertaram o país. Consertaram? Consertaram economicamente o país. Rapidamente. Mas não teve ajuda do capital americano ali, por trás daquele golpe de 64? Não foi o início da dívida externa rolante? Não. O início da Odebrecht também? A dívida externa, na época da Revolução, era pequena. Era pequena, muito pequena, por conta de quê? De que o país não tinha capacidade de endividamento. Passou a ter capacidade a partir dali. E o país se endividou por duas razões, com os militares. Primeiro, com a grande crise do petróleo dos anos 70. O mundo quebrou. Não foi só o Brasil, o mundo quebrou. O petróleo subiu em poucos dias de $2 um barril para $12. Ou seja, aumentou 600% de uma vez. E em seguida foi subindo até chegar a $20 e tantos o barril. Muito bem. O Brasil, todos os países entraram em recessão, inclusive os Estados Unidos, a Europa toda, a Alemanha. Portugal foi um país devastado naquele período com desemprego. Todos os países passaram de desemprego, menos o Brasil. Por que o Brasil não? O Brasil resolveu enganar a crise naquela época, valendo-se da poupança externa para financiar o seu desenvolvimento interno. Não houve desemprego aqui, mas projetou para o futuro uma grande dívida. Mas o Estado também era menor. O Estado era muito menor, mas é natural. O Estado é cada vez maior. Justamente. A cada dia que passa, o Estado está ficando maior. Bem, de lá para frente, houve inúmeras outras crises e que foram debeladas no passo seguinte. Então, eu estou plenamente confiante de que, a partir do próximo governo, nós sairemos dessa dificuldade. E Deus nos ajude para que as famílias voltem a ter emprego. É uma das coisas mais terríveis, o cidadão chegar em casa e não poder trazer o pão, alimentação para sua mulher, para os seus filhos, a sua família, porque está desempregado. E aqui no Maranhão, no governo da Rosiana, criou-se um projeto que era o chamado
primeiro emprego, até isso desapareceu depois. Depois desapareceu. Ela, por exemplo, enquanto eu colocava energia elétrica na casa de 1.500.000 maranhenses, a Rosiana pagava a conta de luz com um programa chamado Viva Luz. O governo Lula, comigo ministro, colocou energia na casa de maranhenses e brasileiros de modo geral. E no caso do Maranhão, a Rosiana vinha e pagava a partir daí a conta de luz. Isso também foi anulado pelo atual governo. São medidas que informam, portanto, o andamento da atuação do povo. Esse programa Rosiana era isenção até 50 kW, se eu não me engano. Isso. E repassava até um valor maior para a companhia energética, mas continua também até 50 kW a gratuidade, não foi tirado. Foi tirado, o governo federal contribui com uma parte e agora vai pagar até 70 kW. Naquele período, ela pagava cerca de 40 a 50 kW, que é o consumidor de baixa renda que mais necessita. O consumidor rico não precisa de favores. Nenhum rico, aliás, precisa de favor. Ele já é favorecido pela sorte. Quem precisa do favor do Estado é o mais pobre. O candidato, o senhor falou na questão dos trabalhadores e tudo, né, e que o mais pobre precisa de ajuda, mas o senhor tem votações, por exemplo, a favor da lei da terceirização, a questão da polêmica, que é muito criticada por muitos trabalhadores assalariados, por exemplo, né? Como é que o senhor entende a PEC do teto dos gastos? O senhor foi a favor dessa questão toda? Como é que o senhor vê como é que o senhor justifica esse seu posicionamento? Nós temos uma lei trabalhista que vem da ditadura do Getúlio Vargas. É a CLT de 1940, portanto, essa lei tem 80 anos. 80 anos. Foi muito alterada ao longo desses anos todos. E havia um conflito, e ainda há, muito grande, entre o capital e o trabalho. Era preciso fazer alguma alteração, algum ajuste nesta lei. E esses ajustes foram feitos, estão sendo testados. Se não derem certo, vamos procurar um outro caminho. O que não se pode é prejudicar basicamente o trabalhador. Mas o trabalhador só é trabalhador quando existe o empregador. Se o empregador desaparece porque quebrou, faliu, desaparece o emprego também. Então é preciso encontrar solução para os dois. Os dois têm que andar de braços dados. O capital e o trabalho. Um não funciona sem o outro. Nenhum empresário existe sem um trabalhador. Mas é o empresário que gera os postos de trabalho. Se ele quebra, não existe posto de trabalho. Então, o que se procurou fazer foi ajustar a lei, fazer com que a negociação prevalecesse. É assim na Inglaterra, é assim em vários países da Europa. É assim nos Estados Unidos, a negociação do empresário com o trabalhador. Se o trabalhador não está de acordo com a proposta do empresário, não faz nenhum acordo. Candidato... Mas só para encerrar, mas de certa forma nessa proposta, o trabalhador ele não é um elo fraco, porque parece falando que o trabalhador pode negociar ali férias ou pode negociar uma proposta, mas existe um elo fraco indiscutível, sobretudo no Brasil, diferente dos Estados Unidos ou da Europa, onde ele tem um posicionamento maior de empreendedor e até uma educação para empreender do que no Brasil nesse sentido. Quer dizer, não me parece que isso favorece assim, um pouco mais a visão do empreendedor, até colocando o trabalhador na proposição de ser empreendedor, mas ele não está preparado para isso. E já está provado que não melhorou a questão do desemprego, portanto não teve efeito que se esperava. Ainda assim se justifica isso? É claro que o trabalhador é o elo mais fraco, porém os sindicatos estão extremamente vigilantes e os políticos também, entre os quais eu próprio, naquilo em que um empresário eventualmente vier a coagir o empregado a aceitar determinadas condições, nós todos reagiremos. Não tem havido isso. Tem havido uma negociação e está aí também o Ministério Público vigilante e está a Justiça do Trabalho vigilante. Portanto, essa hipótese não se configura. Mas, candidato, a Justiça do Trabalho ela não está perdendo espaço de atuação? Não. De forma crescente? Não está. Ainda anteontem recebi um candidato
ao Superior Tribunal do Trabalho, vai ser sabatinado da minha comissão, inclusive, em que ele dizia exatamente isso. O tribunal continua íntegro das suas funções e que está também vigilante. Eles tiveram recentemente, inclusive, candidato, que lutar muito para que não fosse retirado dele uma grande quantidade de poder de fiscalização com relação ao trabalho escravo, que a gente ainda consegue verificar. O povo maranhense sofre muito com isso. Maranhenses que vivem no Pará, no Mato Grosso, no Amazonas, vivem sendo salvos, digamos assim, de trabalho semelhante ao trabalho escravo. E o governo Temer, que é do seu partido, o governo que o senhor tem confluência, foi o que apoiou isso, com um ministro que entrou lá e tentou diminuir a capacidade de vigilância do Ministério. Isso não é olhar menos para o trabalhador? Veja, o trabalho escravo é algo... Isso foi só um exemplo. O trabalho escravo é algo abominável. Abominável. O empresário surpreendido na prática do trabalho escravo deve ser severamente punido. Agora, isso existe em grande escala? Que se saiba, não. Existe, mas não em grande escala. Primeiro. Segundo, os sindicatos estão muito atentos e devem fazer isso mesmo. Para isto, eles existem, os sindicatos. O Ministério Público, atentíssimo a isso. A imprensa, vocês todos, muito atentos a isso. E prestam um grande trabalho a esta causa. A Justiça do Trabalho atenta. Os políticos, com absoluta liberdade, atentos. Não pode haver mais fiscalização do que isso. Candidato, as pesquisas até agora indicam uma vitória do atual governador Flávio Dino, assim como aponta o senhor na liderança para o Senado. Permanecendo esse viés até o dia da eleição, provavelmente o senhor vai ser um senador oposto do grupo político do governador Flávio Dino. Saindo um pouco desse maniqueísmo que existe hoje, oposição ao governo, o senhor acha que a possibilidade de construir um diálogo pelo Maranhão, sentando com o governador Flávio Dino, caso ele for eleito, o senhor também seja eleito? Bom, deixa eu responder. Você já agora, politicamente, analisando a situação de cada qual neste momento. Você disse que eu estou em primeiro lugar e que estou em condições de emergência, senador. Deus te ouça, que os anjos digam amém. Agora, não esqueça que os candidatos ao Senado só tem um turno na eleição. Nós não temos dois. No dia 7 de outubro, nós seremos eleitos, alguns, outros não. Mas os candidatos ao governo, pelo menos os dois mais votados, terão uma segunda chance, que é o segundo turno. O que está acontecendo? Havia uma diferença muito grande entre o governador e a candidata do MDB, a Rosiana. Essa diferença vem caindo paulatinamente. Hoje mesmo eu li uma pesquisa em que definitivamente haverá segundo turno. Há uma diferença hoje de apenas 6 pontos percentuais entre o candidato que é governador e a Rosiana Sarney. E, tanto quanto sei, os demais candidatos ao governo do Estado são adversários do atual governador com mais intensidade do que são dela. Portanto, há uma possibilidade no segundo turno eles se aliarem a ela. Nestas circunstâncias, pode-se prever uma vitória dela em relação ao candidato que é o governador. Não acontecendo isso, por exemplo, como é que o senhor vai? Porque teve uma polêmica, por exemplo, daquela questão da bancada, nós falamos ontem isso, sobre a questão da bancada do Senado em relação à questão do dinheiro que ia para a saúde, um acordo que tinha sido feito e que não foi feito e não foi cumprido em relação ao governador Flávio Dino, por exemplo. Essa é uma das dificuldades. O senhor falou da questão de programa de conta de luz que poderia atender muito mais a pessoa mais pobre, mas teve essa polêmica toda da saúde, quer dizer, esse diálogo aí, ele poderia ser melhorado? Essa polêmica foi gerada por uma coisa chamada má fé. Os recursos
são do governo federal, neste caso, Sim. mencionado por você, e determinados pela bancada federal. O governador do estado ou os prefeitos não têm nenhuma participação, nenhuma ingerência desses recursos que são indicados pelos deputados e senadores. Muito bem. Todavia, uma parte da bancada federal da Câmara decidiu enviar para a saúde uma parte desses recursos. E a outra parte tomou outro destino, como através, por exemplo, da Codevasf e etc, etc. Mas todos os recursos foram aplicados no estado do Maranhão, ou através do governo do estado, ou através de prefeituras municipais. O dinheiro veio para o estado do Maranhão. Eu, por exemplo, que sou adversário do governador, ou ele é meu, porque eu cheguei primeiro na vida pública do que ele, eu não tenho feito nenhuma discriminação em relação a ele. Eu não tenho nenhuma dificuldade em assinar uma emenda de transferência de recursos para o governo do estado, ou para a prefeitura de São Luís, ou para qualquer lugar. Desde que vier para eu estou satisfeito. Foi assim ao longo destes anos todos. Nós, senadores, poderíamos simplesmente vetar o envio de recursos ao governo do estado. Não, jamais fizemos isso. Jamais fizemos isso. Agora, por que esses recursos têm que ser aplicados por ele e não pelos prefeitos municipais? Qual é a diferença? O senhor não vê diferença, Não por vejo. exemplo, na gestão desse recurso? Não vejo diferença. Os prefeitos, eles administram muito bem esse recurso, geralmente? E o governo do estado administra melhor do que os prefeitos? Se a gente considerar, por exemplo, o Tribunal de Contas, as denúncias de irregularidades, elas não são maior com o prefeito do que com o governo, por exemplo? O governador é um só, prefeitos são 217. Daí o fato de que há um número maior em relação aos municípios. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos em seguida com o candidato ao Senado, Edson Lobão.